Hoje vamos falar sobre o lugar de força do direito penal. E para isso, vamos fazer uma contextualização a partir das leis sistêmicas. Quem conhece o movimento sistêmico sabe que numa relação familiar, quando alguém está fora do seu lugar, ele perde força. Assim acontece muitas vezes quando o filho está no lugar do pai ou quando a filha está no lugar da mãe. Nos movimentos sistêmicos, para você reorganizar essa hierarquia, você faz com que, ou apresenta primeiramente o posicionamento equivocado desse filho ou dessa filha, e depois faz com que ele retorne, tenha consciência da necessidade de retornar para o seu papel de filho. E com isso ele ganha força. Então, uma regra básica do sistêmico é, quando você está fora do seu lugar, você não tem força. Bom, trazendo isso para o direito e para o direito penal especificamente, dá para a gente fazer uma análise bastante interessante com relação à função do direito penal e qual é o seu papel de força. Quem já viu o vídeo 1 do direito penal sistêmico, que está aqui no canal, percebeu que eu fiz uma análise com relação à função real do direito penal. Esse direito penal com função real, com essa função que nasce no Estado moderno, ele é apresentado como um instrumento de garantias, um instrumento de garantia nosso para com o poder punitivo do Estado. Então, o direito penal, na sua função real e legítima no seu nascimento, na sua criação, vem com uma força muito grande, que é limitar o poder estatal. É com base nisso que nós temos uma liberdade imensa de praticar atos, sabendo que o Estado não irá interferir no nosso dia a dia. Então, o princípio da legalidade é talvez o princípio fundamental do Estado democrático do direito, pois é com esse princípio que nós temos a segurança dentro da área penal de que o Estado não irá interferir no nosso dia a dia, não irá interferir nas nossas relações, sem que tenha uma previsão legal de crime, ou seja, o princípio da anterioridade da lei e da legalidade. Com relação a essa função, o direito penal tem uma eficiência comprovada. Basta você observar no dia a dia, quando uma autoridade policial ou judicial pratica um ato que a gente considera abusivo, a gente pode recorrer ao próprio judiciário, que esse ato, então, ele é modificado e, muitas vezes, essa autoridade é penalizada pelo abuso de autoridade. Então, nesse sentido, o direito penal, ele surge com essa finalidade e tem muita força. Agora, a partir do tempo ou com a evolução, com o passar dos anos, nós tivemos uma compreensão um pouco equivocada de que o direito penal também tem uma finalidade simbólica, ou uma outra finalidade que na prática acaba sendo simbólica, que é uma finalidade de combater a criminalidade, uma finalidade de resguardar a paz pública, uma finalidade de diminuir a criminalidade e a violência. Essa função atribuída ao direito penal faz com que ele não tenha força, porque ele está fora de lugar. E aí, a comparativo com a lei sistêmica é interessante, porque como ele está fora de lugar, como ele está fora de papel, quando ele se apresenta nessa modalidade, ele não consegue ter a eficiência que todos esperam, justamente porque esse não é o papel dele. Então vejam que interessante. Se nós pegarmos no Brasil, nós temos mais de 1.700 tipos penais, ou seja, mais de 1.700 condutas que são consideradas crimes. Veja o tamanho do nosso direito penal. É um direito penal muito grande. É um direito penal em extrema expansão. Mas isso não significa que nós temos um país seguro. Não significa que nós temos um país que não se pratica violência. Por quê? Porque essa ideia de criar tipos penais, de aumentar o direito penal, é apenas uma proposta de simbologia. Na prática, isso não tem resultado. Uma outra experiência que a gente verifica com o tempo é o aumento das penas. Então nós temos, por exemplo, um aumento de punição nos crimes de tráfico. Com o passar dos anos, nós tivemos algumas leis que foram cada vez mais aumentando as penas do crime de tráfico. Mas nem por isso o crime de tráfico de drogas deixou de acontecer. Hoje nós temos 40% aproximadamente de presos no nosso sistema prisional que são oriundos dos crimes de tráfico de drogas. Então vejam, mesmo com o aumento da punição, nós temos ainda muita gente aprisionada por tráfico de drogas. E não há nenhuma tendência
a diminuição desse crime apenas aumentando a pena. Uma outra expectativa que a gente verifica é com relação à Lei Maria da Penha, ou seja, após a criminalização, a tipificação, a criação da Lei Maria da Penha, nós não tivemos uma diminuição nos crimes de violência doméstica. Pelo contrário, nós tivemos até mais casos comprovados. Talvez pode ser que em razão da coragem da mulher de evidenciar esse crime, mas a questão é que não houve uma diminuição como se esperava com a tipificação desse delito. Por que não houve? Porque o direito penal não tem essa função de resguardar a segurança de alguém. Então, isso demonstra que o combate à criminalidade, e esse termo combate é um termo extremamente equivocado, porque nós não combatemos a criminalidade. Nós precisamos primeiro compreendê-la, para depois transformá-la, porque na percepção sistêmica e restaurativa, a violência é um pedido de ajuda. Todos que estão envolvidos na violência pedem ajuda de alguma forma. E o direito penal não tem instrumentos para conseguir verificar isso. Então, essa transformação do conflito penal, essa compreensão dos motivos que levam ao conflito penal, precisa ser feito por outros caminhos e não pelo direito penal. O direito penal não tem força e não tem a sabedoria, não tem instrumentos apropriados para compreender as motivações do crime. Ele sempre chega depois, ele sempre chega atrasado, porque ele sempre chega na atribuição de uma pena. Então, o direito penal, enquanto instrumento de prevenção de delito, ele não tem força. Então, ele está no lugar que não é dele. E isso é importante a gente verificar, porque não adianta a gente aumentar os tipos penais, a criminalização, aumentar o grau de punição, mais penas severas, porque nós não teremos, na outra ponta, uma diminuição de criminalidade. Esse discurso é um discurso que é muito batido pela criminologia crítica, pela criminologia radical e é perfeitamente demonstrado sistemicamente porque o direito penal nessa função é um direito penal que está fora do seu lugar. E como lá nas relações familiares, a pessoa que está fora do seu lugar só consegue ter força quando retorna para o seu lugar, também nas instituições jurídicas nós podemos compreender que o direito penal fora do seu lugar ou nessa função simbólica, tentando executar um simbolismo que não consegue efetivamente ter respaldo na sociedade, precisa se retrair. Então nós precisamos ter um direito penal mínimo, um direito penal com menos atribuições, um direito penal com menos tipos penais, um direito penal que realmente cultive aquela ideia lá do seu nascedouro, um direito penal que resguarda a nossa liberdade, mas não com relação ao outro, com relação ao poder punitivo estatal.